Salve! Nessa quinta saiu mais um episódio e infelizmente eu vou ter que começar o vídeo parabenizando a dona Amazon, porque o que fizeram de milagre nesse episódio não é brincadeira. Além de salvar o pequeno encontro do Mark com o Imortal do Futuro, eles conseguiram seguir a ordem cronológica dos quadrinhos na maior parte do episódio e me poupar mais trabalho. Muito obrigado, Amazon. Me patrocina. Começando a lista de diferenças entre a HQ e a série do... Orbe que o Mark destruiu. O último episódio encerrou com o Mark pegando um orbe que estava o espionando em sua casa, mas depois que ele coloca a mão no orbe, ele explode. Nos quadrinhos, as coisas acontecem bem diferentes. O Mark só pega a orbe depois dos eventos que aconteceriam nesse episódio inteiro. Ou seja, depois do Allen fugir com o Nolan da prisão Viltrumita. Como o robô sabe das coisas, o Mark leva o orbe para ele analisar e tira uma conclusão que o orbe foi feito na Terra com uma tecnologia avançada. Então o Mark, que já não estava muito amigo do Cecil, foi cobrar ele. Na HQ, o orbe também explode e ele vai até o robô, mas o Oliver vai junto e o Mark interage mais com as outras pessoas que estavam por lá. Só depois que o robô termina de analisar, o Mark vai até o Cecil. Depois de bater em uns Reanimen, o Cecil usa a mesma frequência sonora de antes para derrubar o Mark. E no final, mesmo que o Cecil realmente estivesse espionando o Mark, não era o dono do orbe. Diferente da série, em que ele chegou valente e o Cecil botou ele no chão com o dispositivo sonoro, na HQ o Mark arrebenta os Reanimen e o Cecil chega perguntando o que ele estava fazendo lá. A mudança de contexto aqui faz muito sentido e foi uma forma inteligente de adaptar essa parte em específico. Porque depois do Mark ir até o Cecil, em vez de ir embora quando o Cecil nega ser dono da orbe, ele pede pro Mark fazer um favor. Esse favor inclui um personagem que a Amazon não tem direito de imagem. Fight Master Dropkick. Na série, o Mark cobra o Cecil e depois vai até o que aparenta ser Paris para ter um encontro com a Eve. Mas aqueles personagens que aparecem no primeiro episódio voltam e pedem ajuda do Mark, atrapalhando os planos dele. Ele nega até o final ajudar os dois e quando parece que eles tinham desistido, atropelam ele e obrigam ele a ir pro futuro ajudá-los. Durante o encontro deles em outro restaurante, os dois também aparecem e pedem ajuda do Mark, mas ele também nega de primeira. A Eve diz pra irem acabar logo com aquilo, porém só o Mark pode ir pra não alterar muito as coisas do futuro e ele só vai. Nada de sequestro. Quando eles chegam lá, a Terra está devastada e em ruínas, onde vários robôs oprimem as pessoas a comando de um governador que enlouqueceu. Quando eles pousam, rola toda a situação com os robôs, até que eles são presos e descobrimos que o governador, na verdade, é o Imortal. No futuro da HQ, a Terra não parece nada devastada e destruída. Pelo contrário, ela tá praticamente inteira e bem futurista. Lá o Imortal também tá matando pessoas, mas não é retratado de uma forma tão pesada como foi na série. Inclusive, o Mark nem luta contra os robôs de primeira. Eles são capturados e só depois contam pro Mark por que precisam da sua ajuda. Durante a conversa com o Mark, ele spoila todo o final da obra de graça e depois de pressionar muito o Mark, ele acaba tendo o que queria e o Mark não fica nada bem. O Mark da série já se livra das algemas para lutar, mas o da HQ apanha o do Imortal por pouco tempo e em pouco tempo o Mark já explode e ajuda o Imortal. Não tem todo o drama da série, é algo bem rápido. Ele pede pra ir embora, e o Mark que pegou as roupas dele quando ele chegou lá era ele mesmo indo embora. Na HQ, o Mark não parece ficar tão mexido com a situação quanto da série, e aquela cena em que ele vai pegar as roupas com ele mesmo não existe, ele apenas pede pra ir embora e quando ele volta já tá com elas. Mark e Eve. O papo que ele tem com a Eve depois de voltar é algo bem mais pesado e dá pra notar a preocupação e culpa que o Mark sentiu depois de ouvir o que o Imortal disse. A Eve consola ele e os dois combinam de se ajudar caso precisem. O Mark na HQ começa fazendo a mesma pergunta sobre ser uma boa pessoa, mas o diálogo segue completamente diferente da série, porque ele de certa forma corta o assunto e os dois vão embora. Eles viajam o mundo juntos enquanto lembram de algumas coisas que rolaram antes. Na HQ, a cena toda deles voando pelo planeta é uma página dupla com os lugares que eles passaram e os flashbacks em outra página dupla com a cena dos dois. No final, acaba como você veio ao mundo, mas apesar de ser o mesmo conceito, na HQ só muda a cena em si. Alan e Nolan. A série traz uma dinâmica bem interessante com Alan cortando as cenas em que o Mark descobre que a vida não é só ser super-herói. O narrador contextualiza as coisas pra gente como o Alan ficou amigo do Nolan e o fato dele não querer ir contra o Império até o presente, onde ele vai ser executado e o Alan vai colocar seu plano em prática. Os quadrinhos também têm essa dinâmica de cortar o Mark e vão resumindo o que aconteceu assim como é feito na série, mas os diálogos do Alan com o Nolan são mais pessoais e não focam em ficar tentando convencer o Nolan o tempo todo. O plano do Alan na série é ir ajudar o Nolan antes dele ser desvivido, fugindo da prisão e causando um caos aos poucos para ajudar ele a chegar até o Nolan. Eventualmente soltando o Battle Beast, que só vai ajudar porque tem Viltrumita para virar saco de pancada, e enquanto tudo isso rola, o Nolan tá sendo executado e não resistindo nem um pouco.
As HQs, além de trazer uma dinâmica de amizade diferente, deixam o plano do Alan mais aceitável, porque ele realmente planejou causar o caos libertando os prisioneiros assim que ele escapasse. O Battle Beast nem sabia o que estava rolando depois, ele só queria enfiar porrada em alguém. Quando o Battle Beast cansa de esperar alguém forte, o Alan enrola ele até que ele nota o chão tremendo e chega até o Nolan, mas um dos Viltrumitas impede ele de libertar o Nolan. A HQ rushou bastante essa fuga da cadeia porque era realmente um plano elaborado. Então depois do Alan causar o caos, ele chega rápido no Nolan e liberta ele antes dele falar qualquer coisa para os Viltrumitas. Depois que o Nolan se liberta para ajudar o Alan na série, tem uma luta entre eles e os Viltrumitas, mas o Alan arromba a nave, fazendo a luta ir pro espaço, onde os dois conseguem manter a classificação indicativa bem alta. A luta em si até existe na HQ porque depois de chegar até o Nolan, o Battle Beast descobre que eram Viltrumitas e chamam deles pra porrada. Diferente da série, tanto Nolan quanto Alan mal têm dificuldade pra lutar contra o Viltrumita mesmo estando sozinhos. O Alan mal bate no cara e bom, a cena final também mantém a classificação indicativa alta. A série tem todo um drama desde o começo com o Nolan se recusando a servir o Império e antes dele revelar o maior segredo, que é o número baixo de Viltrumitas, também tem uma enrolação, mas a HQ já deixa claro que o Nolan é amigo do Alan e vai ajudar ele, terminando com o segredo dos Viltrumitas. Mark e Eve, de novo. Essa aqui é pra quem fica até o final e é curioso. A série tem uma cena no final onde o Mark e a Eve estão no pós-créditos, o que te trouxe ao mundo. Mas a progenitora do Mark bate na porta e rola toda aquela situação entre os dois. Galerinha, na HQ, o Mark... Bom, tamo fazendo o que te trouxe ao mundo, tamo fazendo o que te trouxe ao mundo. A progenitora do nosso soldado vai até o quarto porque ouviu um barulho e o nosso soldado ainda tava lá em atividade. E depois de dar boa noite pra sua progenitora, ele seguiu em sua missão.